Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Processo Administrativo Disciplinar. Meu nome é Rudy Flávio e continuo com vocês, falando agora sobre o tema Esferas de Responsabilidade. Esse tema nada mais é do que a abordagem dos âmbitos de responsabilidade do servidor público federal em face do Estatuto dos Servidores. O artigo 121 do Estatuto vai dizer o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Então aqui nós temos a seguinte definição: quem tem responsabilidade em face da Lei 8.112 é o servidor público. O servidor público, se nós formos olhar na própria 8.112, temos no artigo 2º, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. No artigo 3º, nós temos que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Isso para nós nada mais significa que todo servidor público, aquele que ingressou por meio de concurso público, que é um servidor estatutário, efetivo, ele responde pela sua conduta tanto nas esferas civil como na esfera criminal, como perante a própria administração. Certo? Essa responsabilidade, ela se dá pelo exercício irregular das suas atribuições. Nós temos então uma limitação nesse dispositivo de lei que protege de certa forma o servidor para condutas fora das suas atribuições. Aquilo que o servidor faz no seu âmbito particular e que nada dizem respeito com a administração pública estão, de modo geral, fora do alcance da responsabilização administrativa. Mas por que então o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições? Porque uma única conduta, ela pode ter mais de um efeito, ela pode ter mais de um âmbito de responsabilidade. Quando um servidor público, dirigindo seu veículo particular, colide com um veículo de um outro particular, essa situação nada tem a ver com a administração pública. É uma questão de responsabilidade civil, sendo que a administração não tem interesse nessa conduta do seu servidor que, fora do exercício das suas atribuições, cometeu um acidente de trânsito. A responsabilidade penal também pode não ter interesse para a administração pública. Suponha que um servidor, fora do uso das suas atribuições, cometeu um delito de vias de fato com um vizinho. Até onde conste, isso nada tem de interesse para a administração pública. É uma situação que vai ser resolvida no âmbito criminal. Por sua vez, certas condutas do servidor público podem acarretar uma repreensão administrativa, como, por exemplo, uma multa de trânsito. Um servidor público, estacionando seu veículo de maneira irregular, recebeu uma multa do órgão de trânsito. Essa multa é uma repreensão administrativa, porque é um órgão da administração pública exercendo o seu poder de polícia, mas que nada tem a ver com as atribuições do servidor em face do órgão ao qual ele é vinculado. Então, uma conduta, ela pode ter reflexo tanto na área civil, como na área penal, como na área administrativa, e mesmo assim não ter nada a ver com as atribuições do servidor público. Essas situações, então, estão fora do âmbito de atuação da administração. O servidor não vai responder em face da Lei 8.112 por condutas que tenham repercussão na esfera particular, seja elas de responsabilidade civil, de responsabilidade penal ou até mesmo de responsabilidade administrativa perante um órgão que nada tem a ver com o seu de origem. Por outro lado, uma única conduta do servidor dentro da administração pública
exercendo as suas atribuições, pode desencadear responsabilidade tanto civil, como criminal, como administrativa. Imagine a seguinte situação: um servidor público, motorista, dirigindo o carro da instituição, ultrapassa um sinal vermelho e recebe uma multa. Essa multa, inegavelmente, atingirá os cofres da administração pública, que, por sua vez, irá se ressarcir do patrimônio do servidor que deu causa a essa infração administrativa e que, por sua vez, deu prejuízo à administração pública. Imagine, então, esse mesmo servidor motorista dirigindo um veículo da instituição no horário de trabalho e sob efeito de bebida alcoólica. Esse servidor, sendo parado uma blitz, responderá pelo crime de embriaguez ao volante. Isso acarreta uma responsabilidade penal que é pessoal do servidor e, por sua vez, acarreta também uma responsabilidade administrativa ao servidor pela conduta dele em face da administração. Olhando lá na Lei 8.112, você vai ter no artigo 116 diversos deveres do servidor que ele provavelmente com essa conduta pode ter infringido, que é exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e diversos outros mandamentos que esse servidor pode ter infringido aí com essa única conduta. E pode ser também que o servidor infringiu um determinado regulamento interno da estrutura organizacional e então a sua conduta vai ter uma responsabilidade, um âmbito de responsabilização eminentemente administrativo, que não extrapola para o âmbito civil, não extrapola para o âmbito criminal. Nós falamos na aula passada de termo circunstanciado administrativo, quando o servidor, agindo culposamente, extraviar ou danificar um bem de valor de até R$8.000. Esse servidor, concordando em ressarcir a administração, ele poderá adquirir um bem de mesma característica ou de característica superior ao bem extraviado ou danificado, ou ele poderá ressarcir a administração através da devolução do valor do bem que será descontado da sua remuneração. Isso então nada mais é do que um reflexo da responsabilidade civil dentro da administração. Aquele que, agindo ilicitamente, causar dano a outrem, tem o dever de reparar. O servidor público também não é diferente, atuando dentro da administração pública, causando um dano ao patrimônio da administração, ele terá o dever de indenizar.